Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, trazendo hoje para vocês esse lindo par de sapatinhos. Estamos já caminhando para a primavera, tá na hora de começar a trabalhar em linha. E a primeira peça que eu estou trazendo para vocês é esse sapatinho. Ele tem um solado de 9 centímetros, dentro uma palmilha de EVA, para enfeitar um lacinho e um botão de coração. Esse sapatinho foi trabalhado com o fio Anne. Eu não tenho mais, eu só tinha aqui esse restinho, nem tenho o invólucro dele, mas é uma cor de sorvete de creme. Para trabalhar, usei uma agulha de 1,5. E na hora de fazer o acabamento desse cordãozinho aqui de pontos baixíssimos, troquei minha agulha e usei uma agulha de 2 milímetros. Se vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui no canal, não deixem de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho, de deixar o seu joinha. Deixem também seus comentários, dúvidas e sugestões. Mas até lá, vem comigo. Para começar essa solinha, estou aqui com o fio Anne, uma agulha de 1,5 e fiz 15 correntinhas. Vou começar o corpo dessa sola. Vou fazer 3 correntinhas para subir. Vou laçar, volto no quarto a contar aqui da agulha e aqui faço 2 pontos altos. Vou começar a trabalhar com pontos altos aqui por essa correntinha inicial. Um ponto alto para cada correntinha dessa, até que me sobre só uma aqui. Nessa parte reta aqui, serão 13 pontos altos. Feitos os 13 pontos altos, tenho aqui mais uma correntinha. Dentro dela, 6 pontos altos. Essa parte aqui vai formar o bico da minha sola. Então, 6 pontos altos aqui dentro. Feitos esses 6 pontos altos, tô de volta na parte reta. Vou aproveitar para esconder esse fio, vou voltar fazendo 13 pontos altos até em cima desse último aqui, antes de chegar aqui na última correntinha. Fiz os 13 pontos e tá assim. Esse fio aqui que eu vinha escondendo, é só dar uma puxadinha e a gente pode cortar para não atrapalhar. Nessa última correntinha aqui, eu subi 3 correntinhas e fiz 2 pontos altos. Nesse calcanhar, eu trabalho com 5 pontos. Se eu fiz 3, estão me faltando 2 pontos. Então, aqui nessa última correntinha, eu faço 2 pontos. O primeiro e o segundo. Posso fechar essa primeira carreira. Venho aqui em cima da terceira correntinha daquele primeiro ponto que a gente fez e fecho com um ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas. Calcanhar e bico, a gente trabalha dobrando os pontos. Se eu tenho 5 aqui, eu preciso de 10. Se eu tenho 6, preciso de 12. Essa sola não tem aquela redução para fazer aquela cintura. É uma solinha redonda. Eu tô aqui no meio do solado. Eu só tenho aqui 3 pontos. Então, vou fazer 3 aumentos. Os outros 2 só faço quando eu chegar aqui para fechar. Fiz essas 2 correntinhas para subir, volto no mesmo ponto e um ponto alto. Laço, venho no ponto do lado e faço também um aumento.
E no terceiro, outro aumento. Estou aqui com 6 pontos. Estou de volta aqui nessa parte reta, são 13 pontos altos. Vou fazer 13 pontos altos até chegar aqui, antes da gente começar esse biquinho. Um ponto alto para cada ponto de base desse aqui. Já fiz aqui 2, vou fazer mais 11. Terminados os 13 pontos altos, no bico, vou dobrar esses pontos. Eu tenho 6, preciso ir a 12. São 2 pontos altos em cada ponto de base, ou seja, 6 aumentos. De volta na parte reta, 13 pontos altos. Começo aqui e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base por 13 vezes. Fiz os 13 pontos, ainda tenho 2 aqui que complementam a minha sola. Nesses 2 pontos aqui finais, 2 aumentos, porque eu já tinha feito 3 aumentos, já tinha feito 6 pontos. Agora, estou fazendo esses 2 aumentos, que são 4 pontos. 6 e 4 são 10. Dobrei os pontos do calcanhar. Venho aqui em cima da correntinha desse outro ponto e fecho com baixíssimo. Subo 2 correntinhas. Vou tornar a dobrar esses pontos, tanto do calcanhar quanto do bico da sola. Tô na metade do calcanhar, então daqui para cá eu não tenho aqueles 6 aumentos, vou fazer 12 pontos, 2 pontos altos para cada ponto de base. Só completo o solado quando eu chegar aqui para fechar. Vou laçar, venho no mesmo espaço, vou puxar mais um ponto alto e fazer um aumento em cada ponto desse aqui, até que eu tenha 12 pontos. Feito esses 12 pontos, de volta à parte reta. 13 pontos altos até chegar lá no bico. Então, é só começar aqui e fazer 13 pontos altos, um sobre cada ponto de base desses aqui. Fiz meus 13 pontos, tô aqui em cima do primeiro aumento dessa parte aqui do bico. Eu tenho aqui 12 pontos, vou dobrar 2 pontos altos para cada ponto de base. Se eu tenho 12, vou a 24. 2 pontos altos sobre cada ponto de base desse aqui, até completar 24 pontos. Já fiz 2 aqui. Vou continuar fazendo até chegar aqui em cima desse último aumento. Terminei os meus 12 aumentos, tenho os 24 pontos aqui nesse bico. Tô de volta à parte reta e são 13 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Venho aqui e começo. Um ponto alto sobre cada ponto de base 13 vezes. Já fiz 2, vou fazer mais 11. Feitos os 13 pontos, tenho 4 pontos aqui, em cima daqueles 2 aumentos da carreira de baixo. Eu não preciso de 20 pontos nesse calcanhar, eu já fiz 12. Então, nesses 4 pontos,
aumentos também. Um aumento para cada ponto desse aqui. Se são 4, eu vou ficar com 8, que somado a esses 12, me dão os 20 pontos que eu preciso. Venho aqui e um aumento para cada um desses 4 pontos que eu tenho aqui. Faço o primeiro, faço o segundo, o terceiro, e o quarto aqui. Aqui, uma observação. Eu gosto de fechar essa sola antes de subir o corpo do sapato. Quem não gosta, pode fechar e já subir direto. Eu prefiro cortar e arrematar. Então, aqui, vou cortar esse fio. Vou puxar aqui e arrematar a minha sola. Enfiada a minha agulha de tapeceiro, eu subi 2 correntinhas. Venho aqui no pontinho do lado, acho a correntinha aqui em cima dele, passo meu fio para o outro lado. Volto aqui no mesmo lugar e pego a alcinha do ponto e a alcinha que fica na parte de trás. Passo para o outro lado e formo uma correntinha. Venho aqui no avesso, meu fiozinho tá para cá, pego essa pontinha aqui, essa argolinha por trás, e puxo para travar e não deixar esses pontos aqui abrirem. Agora é uma questão de arrematar esse fio aqui por trás. Vou arrematar o meu. Minha solinha tá arrematada e ela ficou com exatos 9 centímetros. Tá bem certinha. Com a minha solinha pronta, tá na hora de marcar. Eu gosto de marcar antes de subir o corpo desse sapatinho. Venho aqui nessa parte do calcanhar, não são 20 pontos, então vão ser 10 pontos para cada lado ou 5 aumentos para cada lado. Tô aqui, localizo o primeiro aumento e conto 1, 2, 3, 4, 5. Na perninha desse quinto aumento, que é esta aqui, eu marco. Vou virar minha solinha. Aqui não são 12, são 6 pontos, 6 aumentos para cada lado. Localiza aqui o meu primeiro aumento, tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui é a perninha desse sexto aumento, eu marco. Se eu tenho 6 aumentos para esse lado aqui, eu tenho 6 para o outro. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Do marcador, desse marcador que eu tenho aqui, até um pontinho antes desse outro aqui roxinho, eu tenho 35 pontos. Do marcador roxinho até um pontinho antes desse marcador aqui da sola, eu também tenho 35 pontos. Essa sola tem 70 pontos. Posso começar a subir meu sapatinho. Vou vir aqui na parte da sola, vou tirar aqui, vou pegar só a alcinha que está aqui por trás. Pego o meu fio, puxo aqui, 2 correntinhas para subir. Laço, pegando só a alcinha de trás, faço um ponto alto. E vou trabalhar com pontos altos, contornando todo esse solado, pegando só por uma alcinha. Serão 70 pontos altos. Vou continuar fazendo esses pontos altos até chegar aqui para fechar. Contornei toda a minha solinha com os 70 pontos altos. Tô chegando aqui, posso fechar. Vou procurar aqui a correntinha, a segunda correntinha aqui do ponto do lado que eu fechei, porque eu só subo 2. Vou puxar meu fio com carinho, bem apertadinho aqui,
e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou começar a trabalhar em carreiras de ponto relevo. Agora, aqui nesse primeiro ponto, eu vou dizer a vocês o seguinte: comecem a fazer ponto relevo pela frente. Se a gente começar fazendo por trás, vai dar problema lá na frente quando a gente começar a parte das diminuições e algumas centrais ali. Então, sempre comece esse primeiro ponto, dá uma alargada aqui na agulha, passa aqui por debaixo desse primeiro ponto pela frente, puxa a sua laçada, faz um ponto baixo e uma correntinha. Você fez o primeiro ponto em relevo pela frente. O segundo, você vai fazer aqui por trás. E vai alternando, um pela frente e outro aqui por trás. Vai ser só isso aqui. Um ponto relevo para cada ponto desse aqui, alternando. Peguei por trás, pego pela frente. Fiz pela frente, o próximo é aqui por trás. E vou continuar trabalhando assim, até contornar toda essa sola e chegar aqui para fechar. Não se esqueçam de carregar o marcador, porque ele vai me acompanhar até o final das diminuições desse corpo de sapato aqui. Então, continuem fazendo em ponto relevo. Quando eu chegar aqui para fechar, eu volto. Chegando aqui para fechar, ainda falta um ponto aqui por trás. Faço, vou aqui no ponto do lado, procuro aquela correntinha que tá em cima daquele meu ponto baixo, que foi o primeiro ponto que eu fechei, puxo a minha laçada e fecho com baixíssimo. Torno a dar uma folguinha aqui na linha da agulha, venho debaixo desse primeiro ponto, vou buscar minha laçada. Um ponto baixo e uma correntinha para subir. E agora é continuar trabalhando em ponto relevo. Aqui é o seguinte: fiz a primeira carreira de pontos altos, essa primeira carreira de pontos relevo, tô começando a segunda. Vou fazer essa segunda e mais uma, porque aqui no início desse corpo, antes que a gente comece a fazer qualquer diminuição, são 4 carreiras. Uma de pontos altos e 3 em ponto relevo. Vou completar as minhas 4 carreiras e volto para a gente fazer as marcações e começar a diminuir a frente desse sapatinho. Então, vou completar aqui essas 4 carreirinhas, já tenho 2, vou fazer mais 2, e quando estiver pronto, eu volto com vocês. Terminei aqui aquelas carreirinhas do início do sapatinho. Foram 4 carreiras, como eu disse a vocês, uma de pontos altos e 3 em ponto relevo. O meu barquinho tá assim. Tá na hora de marcar essa parte aqui da frente, aonde a gente vai começar a fazer diminuições. Daqui de onde eu fechei até antes desse marcador, eu tenho 35 pontos. Vou marcar 14 pontos para cada lado. Então, venho aqui, sem contar o marcador, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Boto minha agulha aqui e pego um fiozinho para marcar. O fio facilita porque ele atrapalha menos. Venho para o outro lado, contando agora com o marcador, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Aqui tá o meu 14º ponto. Marco também. Tenho aqui nessa frente 28 pontos marcados, porque são 14 para cada lado. Agora, vou começar a trabalhar. Eu já tinha fechado aqui a minha carreira, fiz 3 pontinhos. Vou caminhar com esses pontinhos até aqui antes desse marcador.
De onde eu fechei aqui até esse pontinho, são 21 pontos em relevo, só acompanhando os pontos. Retomo meu fio aqui e volto a trabalhar em ponto relevo, acompanhando os pontos como eles se apresentam. Serão 21 pontos até chegar aonde eu marquei. Feitos 21 pontos, cheguei aqui no ponto aonde está marcado. Vou começar aqui uma série de diminuições. Se eu tenho 28 pontos aqui, eu quero 14 diminuições. Vou fazer 2 pontos juntos até encontrar o outro marcador, mas acompanhando a sequência de pontos que eu tenho aqui. Esse primeiro ponto tá lá por trás. Vou laçar, vou lá buscar, puxo, tiro um ponto incompleto. Laço, passo aqui no ponto da frente. Vou buscar minha laçada, tiro 2 perninhas, fico com 3 na agulha, fecho tudo junto. Vou pro ponto do lado. Lacei, ele tá lá por trás. Vou buscar, tiro um incompleto. Laço, passo aqui pela frente. Vou buscar, tiro 2 perninhas, 3 na agulha, fecho tudo junto. É aquela diminuição de 2 pontos que a gente está acostumado a fazer. Vou prosseguir aqui, fazendo essas diminuições, até encontrar o outro marcador. Quando eu fizer aqui, nesse ponto do meio, eu faço a diminuição e torno a marcar. Não quero perder esse ponto aqui. Vou continuar aqui até encontrar o outro marcador. Tô chegando aqui na última, ainda tenho mais uma aqui. Lacei, vou buscar, incompleto, lacei, passo aqui nessa da frente, vou buscar, tiro 2 laçadas, 3 na agulha, fechei tudo junto. Agora, daqui até fechar, ponto sobre ponto, acompanhando o que eu tenho aqui. Se do outro lado foram 21, do lado de cá também serão 21. Cuidado para não pegar esse fiozinho que você está trabalhando aqui para marcar, para não complicar a vida. Bota ele para o lado e continua ponto relevo. Os que estão por trás, e os que estão pela frente, serão 21. Cheguei aqui ao último, vou fechar. Procuro aqui a minha correntinha em cima desse pontinho aqui do lado, fecho com baixíssimo e dou uma apertadinha. Já vou passar minha agulha aqui por baixo, puxar meu fio, fazer meu ponto baixo em minha correntinha para subir a próxima carreira. E mais 2 ou 3 pontos, só para ter certeza de que eu não vou perder essa carreira que eu acabei de fazer, porque isso aqui pode desmanchar. Ficou assim. Fizemos aqui, então, 14 diminuições. Vou lembrar vocês aqui o seguinte, quando a gente começou esse sapatinho, vocês lembram que aqui eu disse para vocês começarem com um pontinho pela frente, em ponto relevo pela frente e não por trás? É porque aqui, quando a gente foi diminuir, nós começamos a diminuir pegando o primeiro ponto de trás e depois o ponto da frente. Se você começa diferente aqui, se você começar por trás, você vai chegar aqui com o ponto relevo sendo o teu ponto 14, esse pela frente, e não o lá de trás. É por isso que eu sempre começo aqui pela frente, porque eu sei que vai me facilitar na hora de fazer as diminuições, na hora de pegar para fazer. Eu prefiro começar essas diminuições sempre pegando o ponto por trás e não que o primeiro ponto seja o ponto que está pela frente. Bom, dito isso, tá aqui a nossa diminuição. Vou tornar a marcar. Essa que nós terminamos foi a 5ª carreira. Vou para a 6ª.
A minha diminuição está aqui. Tá bem aqui. Essa aqui. Tô aqui. Eu vou contar 2 pontinhos para cá. 1, 2. Botar a minha agulha e tornar a marcar. Vou lá pro outro lado. Acho a minha diminuição. Ela tá aqui. Aqui. 2 pontinhos. 1, 2, a partir dela, né? E torno a marcar aqui. Ficou assim. Tenho aqui as 14 diminuições, mais 2 pontinhos que eu marquei para cada lado. Esses 2 pontinhos eu também vou diminuir. E vou continuar diminuindo aqui na frente. Aqui na frente eu não tenho 14 diminuições. Tornando a diminuir, fico com 7. Mais essa que eu vou fazer do lado de cá, 8. E mais essa do lado de cá, 9. Quando eu terminar essa sexta carreira, vou ter aqui na frente 9 diminuições. 2 dessas que eu marquei e 7 que vão resultar da diminuição dessas 14 que nós temos aqui. Se eu tinha 21 pontos da hora que fechei até antes do marcador e andei 2 pontinhos, eu agora, daqui da onde eu fechei até o pontinho antes aqui, eu tenho 19 pontos. Já fiz 3. Tenho que fazer mais 16. Então, vou retomar minha linha aqui, meu pontinho. Terminei aqui um relevo pela frente, vou laçar e vou fazer um relevo aqui por trás. E continuo caminhando até chegar lá no pontinho antes daquela marcação. Feito aqui os meus 19 pontos em relevo, tô no ponto que eu marquei. Agora, para facilitar a visualização de vocês, eu vou marcar aqui um pouquinho diferente. Vou usar a minha canetinha. Aqui, eu vou fazer 3 diminuições normais, Vou fazer uma aqui nesse ponto que eu marquei, outra nesses 2 pontos aqui e outra aqui. E nos 3 pontos da frente, uma diminuição um pouquinho diferente. Vou até contar aqui, vou marcar aqui o ponto central para poder tirar esse marcador. Essa canetinha, lembrando a vocês, que é aquela canetinha que apaga. Então, vou tirar aqui meu marcador. Só para que eu possa trabalhar mais folgado e vocês saibam o que é que eu estou fazendo. Tá aqui, ó. Dá para ver, né? Pronto. Já sei onde está o meu centro. Só fiz tirar um marcador. Aqui é o seguinte. Tô aqui, esse pontinho aqui, são aqueles 2 que eu marquei antes dessa primeira diminuição. Vou fazer nele uma diminuição normal. Só não quero pegar o fio verde aqui. Puxei, tirei incompleto, lacei. Vou para esse pontinho aqui do lado, pego aqui pela frente, tiro 2 perninhas, fecho tudo junto. Agora sim, aqui eu tenho este ponto e este ponto. Vou diminuir só por essa alcinha aqui da frente, porque o ponto lá de trás, ele foi diminuído na carreira anterior. Então, ele não conta para mim, eu não tenho. Venho aqui, lacei, pego aqui esse primeiro. Puxo, tiro incompleto. Laço, vou pro ponto do lado, pego aqui também, puxo, tiro 2 perninhas, fecho tudo junto. Diminuir esses 2 pontos. Ainda tenho mais um aqui. Passo aqui por debaixo, vou buscar ponto incompleto. Laço, venho aqui, pego do lado, vou puxar, tiro incompleto. 3 na agulha, fecho tudo junto. Tô chegando aqui
tenho 2 aqui antes dessa marcação, dessa diminuição central. Aqui que tem que prestar um pouquinho atenção, porque eu vou continuar diminuindo, mas com ponto alongado. Então, vou laçar aqui, vou passar aqui debaixo desse primeiro, vou puxar. Tô aqui com aqueles 3 fiozinhos na agulha. Vou tirar uma vez, vou tirar 2 e fico com 2 na agulha. Vou laçar, vou pro ponto do lado, passo por debaixo dele, vou buscar meu fio, tiro uma perninha, tiro 2, 3 na agulha, fecho tudo junto. Fiz uma diminuição em ponto alongado. Tô aqui aonde eu, bem no centro. Passo aqui por baixo. Vou buscar meu fio. Tiro uma perninha, tiro 2. Laço de novo. Vou buscar ali, passo por baixo, pego meu fio. Tiro uma perninha, tiro 2, 3 na agulha e vou fechar tudo junto. Outra diminuição com ponto alongado. Venho aqui do lado, ainda tenho mais uma, porque eu disse que são 3. Tiro uma perninha, tiro 2, laço, vou no outro pontinho, puxo meu fio, tiro uma perninha, tiro 2, 3 na agulha, fecho tudo junto. Fiz 3 diminuições aqui na frente com pontos alongados. E aqui vou ter 3 diminuições. Olha aqui, eu ainda tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontinhos. Essas aqui, diminuição em ponto relevo normal. Só puxo meu fio, tiro 2 laçadas, ponto incompleto, lacei, vou lá, puxo, tiro 2 laçadas, 3 na agulha, fecho tudo junto. Mais uma. Passo aqui por baixo, vou buscar meu fio, 3 na agulha, tiro 2. Laço. Vou aqui, pego o outro, tiro 2, 3 na agulha, fecho tudo junto. E aqui, naquela que a gente marcou. Vou lá atrás, porque o primeiro ponto tá por trás, faço um ponto incompleto, laço, venho no ponto que está aqui na frente, vou buscar meu fio, tiro 2, 3 na agulha, fecho tudo junto. E agora, retomo meus pontos conforme eles se apresentam. O primeiro tá lá por trás, porque eu lacei esse ponto que tá aqui, ó. Então, esse ponto tá lá atrás. Vou fazê-lo normal, só um ponto relevo por trás, outro ponto relevo aqui pela frente, e vou caminhar até fechar. Se do lado de lá foram 19, do lado de cá também serão 19 pontos. Vou fazer aqui e já volto para mostrar essa frente para vocês. Chegando aqui para fechar essa carreirinha, ainda tinha um pontinho lá por trás. Venho aqui em cima do meu pontinho, acho a correntinha dele e fecho com baixíssimo. Já posso subir a próxima. Passo aqui por baixo, puxo meu fio, ponto baixo, correntinha e mais 2 pontinhos, como eu sempre faço. Esses 2 ou 3 pontinhos evita que, se você tiver que parar o trabalho, o fio corra e desmanche a carreira que você acabou de fazer. Olha, tá ficando assim. Vou puxar aqui para mostrar bem para vocês. Olha como tá ficando bem bonitinho, bem redondinho. E esses pontinhos estão assentando bem. Eu disse a vocês que eu não gosto de perder aqui o que eu estou fazendo. Eu tenho agora aqui nessa frente 9 diminuições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
1, 2, 3, 4. Essa aqui é a do meio. Eu vou tornar a marcar essa com a caneta aqui, porque eu não quero perder esse ponto que tá aqui. Ou você marca com a canetinha, bota um fiozinho, ou bota seu marcador. É só para facilitar aqui, que a gente saiba aonde a gente está. Vamos para a 7ª carreira. Para fazer essa 7ª carreira, eu marquei aqui com vocês esse pontinho central. Vou marcar também um pontinho de cada lado a partir desse daqui. Marquei esse aqui. Vou marcar o pontinho aqui deste lado. E vou marcar o pontinho deste lado de cá. Estou com esses 3 pontinhos aqui marcados na frente. Não sei se está dando para vocês verem bem direitinho que eu marquei esses 3 pontos aqui. Acho que agora melhorou, né? Tá dando para ver? Pronto. Então, marquei aqui 1, 2 e 3. Esses 3 estão marcados. Continuo tendo 19 pontos até aqui, antes dessa primeira diminuição. Se você precisar, você realoque aí o seu fio aqui para a parte de cima. É só ver aqui aonde você tem a sua primeira diminuição, puxa ele aqui e torna a marcar e subir esse fio, se você achar necessário. Achei aqui a minha diminuição, tá aqui. Vou recolocar aqui, só para que fique mais em cima e vocês vejam que ela está em cima aqui dessa primeira diminuição e aqui em cima da última que fizemos. Tá tudo aqui direitinho. Continuo tendo 19 pontos da onde eu fechei até antes dessa primeira diminuição. Vou continuar fazendo aqui esses pontinhos. Fiz os 19 pontos, tô aqui na minha primeira diminuição. Não eram 9? Nós não marcamos essas 3 aqui da frente? Então, do lado de cá, eu tenho 3 que eu marquei e mais 3. Eu não vou mexer nessas 3 primeiras e nem nas 3 últimas. Vou fazer só o ponto em relevo, passando aqui por debaixo. Vou pegar aqui essa primeira e faço um ponto relevo pela frente. Essa segunda diminuição aqui, que tem essas 2 perninhas, eu também laço, passo por debaixo das 2 perninhas dela, vou buscar meu fio, só um ponto relevo pela frente. Já fiz 2. Vou fazer a terceira. Passo aqui, pego as 2 perninhas dessa diminuição, vou laçar e outro ponto relevo pela frente. Agora sim, aqui, tô nas 3 centrais. Essas aqui, eu vou fazer uma diminuição de 3 pontos fechados juntos. E esses pontos também serão alongados. Vou laçar. Vou passar aqui por debaixo da primeira diminuição. Vou buscar meu fio. Tiro uma perninha, tiro 2. Torno a laçar. Passo por debaixo da segunda diminuição aqui. Vou buscar meu fio. Tiro uma perninha, tiro 2. Tô com 3 na agulha. Ainda falta 1 aqui. Lacei, passo aqui por debaixo das 2 perninhas, vou buscar meu fio. Tiro uma vez, tiro a segunda, 4 na agulha e vou fechar tudo junto. Tenho aqui aquelas 3 diminuições que a gente vem trabalhando. Aqui só ponto alto
em relevo pela frente. Passo por debaixo da primeira, vou puxar e faço um ponto relevo. Na segunda, debaixo das duas perninhas dela, vou puxar e outro ponto relevo. E a última que tá aqui. Esse fio já posso tirar, porque eu nem vou mais precisar dele. Venho aqui, tô na última diminuição aqui, debaixo dessa perninha dela, vou puxar e fiz um ponto relevo. Pronto. O próximo ponto relevo, cuidado para não esquecer que ele tá bem escondidinho aqui atrás. Daqui até fechar, serão 19 pontos. Pega esse aqui primeiro com cuidado, procure ele aí, porque ele costuma se esconder. E vou começar a trabalhar os pontinhos, pegando por trás e pela frente, conforme eles se apresentam, até fechar essa sétima carreira. Também serão desse lado 19 pontos. Chegando aqui para fechar a sétima carreira, ainda falta um ponto por trás. Vou fechar, venho aqui em cima, procuro aonde está a minha correntinha desse ponto e fecho com o baixíssimo. E já subo aqui do início à oitava carreira. A frente do nosso sapatinho tá ficando assim. Fica meio amassadinho, mas ele se ajeita. Olha como tá fechando bonitinho e os pontos estão bem acomodados. Pois bem, aqui eu vou localizar aonde está aquela minha diminuição de 3 pontos. Ela tá aqui, eu vou tornar a marcá-la aqui. Ela tá bem aqui. E vou marcar de um lado e vou marcar do outro lado. Dá pra ver? Dá, não dá? Essa aqui que tá clarinha. Gente, lembrando que essa caneta apaga e eu só faço essa bagunça aqui no vídeo porque eu preciso que vocês vejam e que vocês entendam o que eu estou fazendo. No dia a dia, quando eu marco só uma pintinha pelo pontinho de dentro, que mesmo que eu não tire com secador, ele desaparece debaixo do ponto, tá? Essa confusão aqui é só pro vídeo. Tá ficando assim. Nós terminamos essa sétima carreira, vamos fazer agora a oitava. Marcados esses 3 pontos, vamos começar a trabalhar. Se na carreira de baixo eu tinha 9 diminuições aqui na frente, quando eu fiz essa diminuição de 3 pontos, eu agora só tenho 7 pontos aqui. Esses 3, 2 desse lado e 2 desse lado. Vou continuar com os meus 19 pontos até chegar aqui, antes desses 2, antes dessa primeira marcação. Vou retomar meu ponto. Retomado o ponto, continuo fazendo os meus pontinhos de relevo aqui por essa lateral, até chegar lá. São 19. Fiz os 19 pontos. Tô naqueles 2 aqui, antes da minha marcação. Esses aqui, vou tornar a fazer só um relevo simples aqui, pela frente. Faço o primeiro e faço aqui o segundo. Tô aqui. Esses 3 aqui, eu vou fazê-los juntos novamente. Mas aqui tem um pequeno segredinho. Esses 3 pontos juntos aqui, se eu pegá-los aqui por baixo, vai ficar muito grosso. Então, presta atenção. Esse primeiro aqui é normal, eu vou pegar aqui.
Eu vou fazer ponto alongado. Vou tirar uma perninha. Vou tirar a segunda perninha. Na hora de pegar esse aqui, eu não vou pegar aqui por debaixo. Eu vou pegar aqui, ó, entrando pela cabeça do ponto. Como se a gente estivesse pegando aquela parte do sapatinho quando a gente quer que o ponto vire para baixo. Aqui. Não pega aqui por debaixo, não. Na linha fica muito grosso. Na lã não fica, não, mas na linha fica. Então, não tem aqui a alcinha do ponto? Eu entro aqui nessa alcinha aqui, ó, e pego ela aqui. Isso vai fazer com que eu tenha menos volume na hora que eu fecho isso aqui. Tiro uma perninha, tiro a segunda, vou para a terceira. A terceira eu pego normal, aqui por debaixo, porque ela é simples. Tiro uma perninha, tiro duas. Fiquei com 4 na agulha e vou fechar tudo junto. Vou do lado de cá, tenho mais 2. Pego aqui por debaixo, faço normal, só o ponto relevo e mais um aqui. Fiz essa redução aqui da frente. Esse pontinho aqui tá lá por trás, ele é o primeiro dos 19 dessa lateral. Vou caminhar aqui com alguns pra gente ver como é que ficou a frente desse sapato. Olha aqui. Tá vendo? Quando eu peguei esse ponto aqui só por aquela alcinha, ele não fez aquele volume feio aqui na frente. Ele se acomoda melhor. É porque vocês estão vendo aí a pintinha do ponto vermelho que tá aparecendo aqui, mas ela depois sai. Tá vendo como fica arrumadinho? Fica mais assentado? Isso aqui vai fazer com que essa frente fique mais bonita. Vou continuar aqui até fechar. Chegando aqui ao final da 8ª carreira, ainda tenho aqui um por trás, vou aqui em cima, procuro o meu pontinho e fecho com baixíssimo. E já vou subir para a 9ª carreira. Fiz o meu relevo pela frente e mais 2 ou 3 aqui. Já dá para ver melhor. Tá assim a frente do sapatinho. Tá bem arredondado, tá bem bonitinho e acomodado aqui os pontos, sem fazer aquele volume feio que fica aqui na frente. E além disso, a gente tem que lembrar que é aqui que a gente sempre coloca o enfeite. Então, qualquer probleminha aqui, o enfeite esconde, mas assim fica mais bonitinho. Em tese, nosso sapatinho tá resolvido. O que a gente vai fazer agora é subir o caninho desse sapato, porque ele vai ser uma botinha. Vou continuar trabalhando aqui com pontos altos, até chegar aqui, nessa parte, aonde a gente tem aqueles pontos em relevo pela frente, decorrentes das diminuições que a gente vem fazendo. Vou fazer 19 pontos até aqui. Fiz os 19 pontos, tenho aqui aquela diminuição de 3 pontos fechados juntos, 2 pontinhos antes e 2 pontinhos depois. Esses aqui são os 5 pontos que me sobraram das diminuições que a gente começou lá embaixo. Viemos fazendo esses pontos, eles são frontais. Eu ainda não vou transformá-los em relevo pela frente e por trás, porque fica muito volumoso aqui por conta dessa diminuição de 3 pontos. Vou continuar fazendo
só relevo pela frente. Então, faço aqui o primeiro, faço o segundo. Esse terceiro aqui, não pego por baixo dos três, entro aqui na argolinha, saio aqui nessa outra, ó. Aqui, entro aqui no ponto, vendo? E saio nele aqui por cima. Vou buscar um ponto relevo simples. O próximo, um relevo normal aqui por baixo, pegando ele por baixo. E o quinto e último dessa sequência, também um relevo aqui por baixo. Fechei. Volto a trabalhar os pontos relevo, como eles se apresentam aqui. Começa aqui por trás, pela frente, por trás, pela frente. E vou seguir assim até o final dessa carreira. Desse lado também são 19. Chegando para fechar essa 9ª carreira. Ainda tem um ponto por trás. Fiz. Vou lá em cima, procuro a minha correntinha. Vou buscar ponto baixíssimo. Já passo aqui por baixo e vou levantar os pontinhos aqui da 10ª carreira. Aqueles 3 que eu sempre faço. A minha frente da botinha tá assim. Comecei a subir o caninho. Tá bem bonitinha. Então, vou trabalhar 19 pontos até aqui e transformar esses aqui em relevo pela frente e por trás. Vou continuar aqui até chegar aqui, antes desse primeiro ponto. São 19. Fiz os 19 pontos, tenho aqui esses 5 para transformar em relevo. Aqui vocês prestem atenção, porque a gente vai ter que fazer um acerto. Eu tenho 19 pontos de um lado, 19 pontos do outro. 19 com 19 são 38. Com 5 pontos aqui na frente, são 43. Estou com um número ímpar de pontos. Eu não posso fazer ponto relevo com número ímpar. Eu tenho que ter um número par. Senão, na hora de fechar aqui, não vai dar certo. Vou ter que fazer um acerto. E esse acerto, o próprio sapatinho me diz aonde ele vai ser. Presta atenção. Fiz os 19 pontos, o último foi pela frente. O primeiro desses 5 vai ser por trás. Então, pego ele aqui, faço por trás. O próximo, pela frente. O outro, que é aqui, aquele bem central, eu fiz aqui por trás. Esse aqui, pela frente. E o último aqui, ele vai ser por trás. O último daqueles 5, né? Pronto. Só que o meu próximo ponto, que é o primeiro daqueles 19 dessa lateral, ele também está por trás. Eu não posso ter 2 pontos por trás juntinhos. Então, aqui nesse último ponto, eu vou fazer um aumento. Eu não fiz ele por trás? Eu vou tornar a fazê-lo aqui pela frente. Passo a minha agulha no mesmo ponto, puxo, faço um pela frente. E volto a trabalhar os 19 como eles se apresentam. O primeiro deles é aqui por trás, o próximo é aqui pela frente. Deixa eu fazer mais uns 2 ou 3 aqui para mostrar. Olha aqui.
ficou certinho. E nem aparece que aqui eu fiz um aumento. Ele acertou meus pontos, deixou meus pontos por trás e pela frente, e ninguém vai dizer que você fez um acerto aqui. Vou continuar esses pontinhos aqui até fechar. Vou fechar aqui a 10ª carreira. O último ponto, venho aqui na minha correntinha e fecho com baixíssimo. Já dou aquela alongada e subi a 11ª. Um pela frente, outro aqui por trás e outro aqui pela frente. A minha botinha tá assim. Olha como ela tá bonitinha, tá bem redondinha. E aqui na frente, tá bem arrumadinha. Ficou muito bonitinho esse trabalho aqui da frente. Não ficou feio, tá bem fechadinho. Tenho agora aqui nesse cano 44 pontos. Vocês lembrem que a lã cede mais do que a linha. Geralmente essas botinhas aqui, quando eu faço em lã, eu termino aqui com 40 pontos. Aqui eu tô terminando com 44, porque tem que passar o pé do bebê. Não pode apertar muito, não. O comportamento da lã é diferente do comportamento da linha. A lã, por ser mais fofa, ela acomoda mais. A linha, ela é mais encorpada. Então, ela não tem a mesma acomodação que tem um fio de lã. Outra coisa, tô trabalhando essa bota com agulha 1,5, porque eu tenho que me lembrar que o algodão, depois que lava, ele vai amolecer, ele vai ceder, porque ele perde essa goma da própria fabricação do fio. Então, se você fizer esses pontos muito, muito largos, com uma agulha muito grande, ele vai desestruturar. Para que ele fique mais estruturado, você tem que fazer ele mais armadinho para que ele fique bonitinho. Pronto. Fechei essa 10ª carreira. Vou seguir aqui, contornando agora só ponto relevo sobre ponto relevo, até atingir a altura que eu acho necessária aqui, para a gente dar o acabamento. Vou ver aqui quantas carreiras eu vou fazer e já volto com vocês. Terminei aqui a minha botinha. Nem vou fazer borda para virar, porque eu acho que ela já ficou muito bonitinha. E ela tá assim. Aqui, ó, ela tá abrindo bem, passa com folga o pé do bebê. Só vou dar o acabamento aqui em cima, o acabamento lá embaixo. Se eu contar, daqui do início até aqui em cima, eu tenho 12 carreiras. Para contar, você abre assim e vai contando esses nozinhos que a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 carreirinhas. É só contar, que dá para contar e fica fácil. Para dar o acabamento aqui, vou fazer só um meio ponto tombadinho. Só para não terminar ela reta. Pro meio ponto tombadinho, uma correntinha. Laço, volto no mesmo ponto, puxo o meu fio, tiro tudo junto. Pulo um de base, vou no próximo e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Correntinha, laço, volto no mesmo ponto, puxo meu fio. Tô com 3 na agulha, fecho tudo. Pulo um de base, vou no próximo e faço um ponto baixíssimo. E vai ser só isso aqui. Correntinha, laçou, vou lá, busco meu fio, 3 na agulha, fechou. Pulo um, vou no próximo,
ponto baixíssimo, correntinha, laçou, volta no mesmo ponto, fecha tudo junto, pula um, no próximo, um baixíssimo. E vou caminhar assim, até chegar aqui para fechar. Fiz aqui o último, venho aqui onde eu comecei e fecho com o baixíssimo. Posso cortar meu fio para arrematar. Puxar aqui. Agora é uma questão de arrematar. E a borda ficou assim. Fica com essas ondinhas e ela fica muito bonitinha. Agora tenho que fazer o acabamento aqui de baixo. O acabamento aqui de baixo, não vou fazer com esse ponto rendadinho, não. Vou fazer aquele pontinho só, contornando essa sola. Vou trocar minha agulha para uma agulha um pouquinho maior. Vou pegar aqui uma agulha de 2 milímetros, porque eu não quero apertar esses pontos. Vou introduzir minha agulha aqui, nessa argolinha. Vou pegar meu fio, vou puxar uma correntinha. Venho aqui na próxima argolinha, puxo e faço um ponto baixíssimo. Esse fio aqui, depois a gente arremata. Não pode apertar para não franzir e não repuxar. Só vou acomodando aqui os pontinhos ao redor dessa sola. Um baixíssimo para cada uma dessas argolinhas que eu tenho aqui nessa parte de baixo. Por isso que eu troco a minha agulha, porque eu não quero apertar esses pontos. Quero que eles fiquem bem assentadinhos como eles estão aqui, para não repuxar. Vou trabalhar assim até fechar. Tô chegando aqui ao final, vou cortar meu fio para poder arrematar isso aqui. Para arrematar esse fio, pegar minha agulha de tapeceiro, agulha enfiada. Tá vendo aqui onde a gente começou? Não foi aqui? Eu vou buscar aqui a argolinha, vou passar por dentro dela, vou voltar aqui no pontinho que eu acabei de fazer e formar aqui mais uma argolinha. Olha aqui o arremate, ele fica perfeito, fica bem arrumadinho. Agora é uma questão de jogar esse fiozinho lá pra dentro e arrematar tudo aqui. A nossa botinha ficou assim. Só tenho que fazer os arremates e definir que tipo de enfeite vou colocar nela. Mas ela ficou muito bonitinha. E essa cor também é uma gracinha, porque é aquela cor de sorvete de creme. Eu gosto muito dessa cor. Vou fazer aqui os meus arremates, vou enfeitar a minha botinha e volto para mostrar ela pronta para vocês. Terminei aqui meu par de sapatinhos e ele ficou assim. Ficou muito bonitinho. Para enfeitar, um lacinho com um botão de coração. Solinha com 9 centímetros. Aqui dentro, coloquei uma palmilha de EVA. Essas palmilhas a gente compra prontas ou você mesma pode fazer. É só recortar um pedacinho de EVA, daquele fininho, forrar com o tecido e botar dentro. Como é linha, essa palmilha ajuda a estruturar. Espero que vocês tenham gostado da proposta. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho, de deixar o seu joinha. Deixem também seus comentários, suas dúvidas e sugestões. Na medida do possível, vou respondendo a todos vocês. Nos vemos na próxima.